Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Prof. Aline. A gente vai para mais um vídeo falando sobre um pouquinho sobre a gestão participativa, né? No final do vídeo, não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. Vamos lá? Olá, turma! Que bom ver vocês por aqui de novo. Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos conversar sobre gestão participativa. Esse tema é muito importante, é um desdobramento do tema anterior, das aulas anteriores sobre gestão democrática, e a gente vai conversar um pouquinho qual é a importância de a gente educar também as crianças, adolescentes, toda a comunidade escolar para trabalhar por meio da participação, para um dia criarmos uma sociedade cada vez mais democrática. Para isso, nós precisamos ter o quê? Um movimento inerente de participação, ok? Vamos começar? Então, turma, como eu ia falando, essa é a primeira parte da aula de gestão participativa, que faz parte da nossa disciplina de gestão escolar. E quais são os objetivos dessa aula? Identificar os valores, dimensões e princípios da gestão participativa, reconhecer os desafios e potencialidades da participação. Quando a gente ouve falar em participação, parece-nos que apenas há aspectos positivos, mas há muitos desafios. Afinal de contas, não vivemos numa sociedade tão democrática quanto a gente imagina. Há muito autoritarismo velado por meio das lideranças e das relações. Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso. Como a gente pode tentar construir uma escola realmente democrática por meio da participação efetiva dos sujeitos. Então, quais são os pilares dessa gestão participativa? Trouxe aqui duas citações da Heloísa Luque, que é a leitura base dessa nossa aula. Então, a gestão democrática é um processo em que se criam condições para que os membros de uma coletividade não apenas tomem parte, de forma regular e contínua, de suas decisões importantes, mas assumam responsabilidade por sua implementação. Então, vejamos, a gestão democrática é também assumir a responsabilidade, há uma bidirecionalidade, uma corresponsabilidade, coautoria. Tá? Então, os processos democráticos envolvem todos os personagens, todos os sujeitos daquela escola, mas todos eles são também copartícipes para dar certo um projeto efetivamente democrático. E do lado direito nós temos democracia. Então, a Heloísa Luque pensa o que é sobre democracia? Democracia pressupõe muito mais que tomar decisões, envolve a consciência de construção do conjunto da unidade social e de seu processo de melhoria contínua como um todo. Então, o coletivo, o grupo, o colegiado desses sujeitos que participam da comunidade escolar, eles constroem uma consciência coletiva, cada um com o seu papel, mas tendo noção de que esses papéis estão interrelacionados, uma grande teia na escola. E se um ponto dessa teia fica mais frágil, os outros pontos têm que supri-lo de alguma forma, sustentá-lo de alguma forma, até que ele se recomponha e possa continuar dando continuidade. Quais são os valores orientadores da ação participativa? A ética. A ética é a base de todas as relações em um processo efetivamente democrático, e essa ética envolve você dar autoria ao outro, a cada colega, a cada sujeito. Quando surgem aquelas ideias dos outros professores ou alguém da equipe de apoio, dar a autoria, delegar, mencionar também faz parte dessa ética. Não estimular também concorrência entre os sujeitos, tudo isso faz parte da ética, mas a gente pode conversar um pouco sobre isso lá na aula 7 sobre práticas de gestores, tá? A equidade, dá uma olhada naquela imagem, vocês vejam que os sujeitos são diferentes, cada um tem uma necessidade diferente, então para cada necessidade diferente, um apoio, uma assessoria, um aconselhamento e também estratégias diversas para que cada um tenha.
e também estratégias diversas para que cada um tenha direitos iguais, mas reconhecendo que cada um é diferente. As diferenças, elas têm que ser demarcadas e não silenciadas. Então, a equidade vai ser garantia de ponto de chegada para todos, da mesma forma. A solidariedade e companheirismo. Lembra que eu falei na tela anterior da importância de cada ponto da rede estar bem, e se um ponto estiver mais frágil, o resto do grupo está apoiando e substituindo e ocupando aquele espaço até que aquele personagem, aquele sujeito, ele se recomponha. Isso faz parte da solidariedade, mas a solidariedade, ela também não pode criar uma relação de dependência. Então, nem tanto, nem tão pouco, né? Sempre o caminho do meio. E o compromisso, esse é muito importante, que vai ter a ver com a responsabilidade, faz parte da participação. Compromisso cotidiano, tanto com o projeto coletivo assumido, quanto com a sua função a ser bem designada, bem implementada. Então, quais são os outros valores para a gestão participativa? Aqueles valores que eu acabei de apontar são os que a Heloísa Luque trouxe para a gente. Esses aqui são alguns que eu trouxe de outras literaturas que a gente vem estudando. Então, a empatia, você se colocar no lugar do outro e tentar enxergar os problemas e as situações, os fenômenos a partir do olhar do outro, porque cada um é carregado de subjetividade. Essa empatia, ela não inclui você apagar alguns problemas ou silenciar problemas, ou mesmo proteger aqueles amigos que estariam fazendo alguma coisa não ética, tá? Isso é importante falar. Então, é em prol do bem comum daquele grupo, do coletivo e da escola, do projeto de escola. Uma maturidade social, essa maturidade social é construída cotidianamente, ela não está dada. Então, como eu falei no início, os processos democráticos eles têm que ser construídos, eles não são fáceis, porque eles envolvem também você ceder um pouco nas suas ideias, nas suas invenções, nas suas intencionalidades, em prol do coletivo. Esse coletivo ele precisa ser atuante, participação envolve ação, agir junto. Então, ele precisa ser atuante e não está esvaziado de controle, não é solto e largado, não é laissez-faire, não. Há orientação com controle, há planejamento, só que não é um controle rígido, mas um controle baseado no planejamento construído coletivamente. Quais são os objetivos da promoção da participação? Desenvolver o ser humano como cidadão, formando para a democracia e participação proativa. Vejam que essa é uma das maiores fragilidades da nossa sociedade. A gente elege os nossos governantes, nossos representantes, e não acompanhamos, não cobramos, ou seja, nós delegamos a ele toda a responsabilidade sobre as nossas vidas, a gestão sobre as nossas vidas de várias formas. Então, participar é também estar observando, estar olhando qual é o projeto, ver se o projeto está dando certo, está sendo implementado ou não. Então, um processo de avaliação contínua. Desenvolver o espírito de coletividade na escola por meio da responsabilidade social conjunta. Acho que esse a gente já falou um pouco nas telas anteriores, não foi mesmo? Quais são as dimensões da participação? Eu coloquei 3 aqui, que a Heloísa Luque ela aponta para a gente, e ela também chama atenção que são 3 dimensões indissociáveis, a política, a pedagógica e a técnica. Tá? Então, deixei indissociáveis ali, para a gente para destacar e não esquecer, demarcar. E essa dimensão política, ela é cotidiana, ela envolve participação, é você se posicionar de forma ética, porque estamos falando de formação humana, formação desse cidadão para uma sociedade que a gente não tem ainda, é a sociedade que a gente quer construir. Pedagógica, são todas as relações pedagógicas, didáticas que estão pensadas para atingir esse objetivo. E sim, a técnica é importante. Durante muito tempo, a técnica, essa dimensão técnica foi deixada de lado por conta de um esvaziamento do político. Mas a gente não precisa ser 880. A gente precisa de todas as dimensões, de não neutralizar uma em prol da outra. A gente precisa de todas as 3. Então,
Sim, precisamos dominar as técnicas, conhecer também as tecnologias e dominá-las e implementar da melhor forma possível em prol do pedagógico, em prol do político. E essa participação, ela inclui o quê? A organização de órgãos colegiados. Então, o que é isso? É um mecanismo que auxilia a tomada de decisões em todas as áreas de atuação. Inclui a participação de pais, professores e funcionários, e o objetivo centra-se inicialmente no envolvimento dos pais da vida escolar, integrando comunidade de escola. Então, vejamos o que a gente está vivendo hoje. Nós estamos no mês de julho, quando eu estou gravando esse vídeo, julho de 2020, época de isolamento social por conta da pandemia do coronavírus. Então, nesse momento, a gente depende completamente para a escola continuar existindo, porque a escola hoje, nesse momento, está sendo mediatizada pelas tecnologias. Nós precisamos desses pais como parceiros o tempo todo do acompanhamento dos filhos, dos nossos alunos, para que dê certo as nossas intencionalidades pedagógicas. Mas não só nesses momentos que a gente também precisa trazer esse pai para perto, não apenas para as decisões colegiadas ou para alguma organização ou para alguma deliberação, mas também para elogiar os filhos quando for naquele momento mais relevante de valorização da produção daquele aluno, daquela criança, porque na escola nós temos um hábito que é muito ruim, que afasta os pais de só chamá-los para reclamar, para denunciar algum problema. Quando é que acontece de chamar para elogiar? Algo a se pensar. E a gente afasta esse pai quando a gente só critica e só reclama do filho dele. Então, aqui nós temos alguns exemplos de órgãos colegiados de participação: o Conselho Escolar, o Grêmio Estudantil e o Conselho de Classe. Eu acredito que o Conselho de Classe todos conhecem, né? Porque é onde os professores fazem aquele colegiado, geralmente no final de cada bimestre, às vezes 2 vezes no bimestre, para avaliar as suas escolhas pedagógicas coletivamente, e também para pensar junto o rendimento e a aprendizagem dos alunos. O Grêmio Estudantil, normalmente alunos do ensino médio, quando a escola tem esse segmento, mas pode ocorrer do segundo segmento, os anos finais também, construir o seu Grêmio, e isso é muito interessante, porque são os primeiros processos democráticos de participação que eles estão desenvolvendo, e o Conselho Escolar, toda escola precisa desse Conselho Escolar para deliberar. Peraí que a próxima tela eu explico melhor. Olha, Conselho Escolar. Quais são as funções? Deliberativa, consultiva, fiscal, mobilizadora, para pensar e planejar também a utilização dos recursos que chegam à escola e deliberar e depois prestar contas. E aí a gente tem que ter representante de todos os segmentos nesse conselho escolar, ok? Então, ele faz parte desse movimento de gestão participativa, mas não apenas para pensar orçamento e esse tipo de deliberação de recursos, o que a escola precisa fazer em termos de infraestrutura, mas também incluir esse conselho para pensar o pedagógico. E esse é um desafio para a escola que se quer democrática, porque costuma se afastar esse grupo das decisões mais pedagógicas, mais didáticas. Esse é um desafio nosso. E aí, tem uma fala da Heloísa Luque, na página 63, que é muito interessante. Não se pode pensar em estabelecer o processo de participação na escola apenas parcialmente. Então, você não pode implementar só pela metade, ou só um pouco, a decisão democrática apenas quando é necessário aprovar o uso de um recurso, precisa da assinatura dos pais para prestar contas, apenas nesse momento. Não, isso é parcial e eu vou perder esse grupo. E não é uma gestão participativa, efetivamente, quando eu faço isso. Então, é pela participação que o indivíduo desenvolve a consciência do que é como pessoa, mobilizando suas energias e sua atenção como parte efetiva de sua unidade social e da sociedade como um todo. Então, como somos seres sociais, é pela participação, cada um colaborando com a sua parte, que ele vai se desenvolvendo como cidadão, um copartícipe da sociedade.
Pela participação, os sujeitos sentem-se parte de um coletivo, uma comunidade, e se responsabilizam, coordenando esforços para realizar um trabalho mais efetivo. Isso é muito importante, responsabilidade. Então, muitas das vezes, os sujeitos se sentem mais confortáveis. Complicado falar o que eu vou falar agora. Confortável talvez não seja a melhor palavra, mas mais seguros, com algumas lideranças que são autoritárias, porque eles não precisam ter algumas responsabilidades, eles apenas executam as ordens. E se você viveu a vida inteira com lideranças autoritárias, quando vem a liberdade do processo democrático, onde você tem que assumir responsabilidade também, há um desafio, um esforço maior de você pensar e fazer. Então, por isso que eu estou falando que é tão importante implementar desde cedo, inclusive com os alunos menores, processos democráticos para que as pessoas construam essa noção de coletividade, de participação e responsabilidade para a gente ter uma sociedade cada vez mais justa. Ok? A gente está encerrando aqui a nossa aula, a primeira parte da aula sobre gestão participativa. Vejam como é realmente a continuidade das aulas anteriores sobre gestão democrática. Então, a participação ela é a base da democracia e a gente aprende tudo isso, ou pelo menos deveria aprender na escola, por isso que nós estamos conversando sobre isso, são os modelos para os quais a gente quer convergir, tá? E também vai formar um cidadão que é efetivamente partícipe dos processos democráticos da sociedade, da política brasileira, sem fugir de pensar a política em todas as formas. E aí, na nossa próxima aula, a gente vai conversar sobre o projeto político-pedagógico, que é a continuidade desse processo de participação. Ok? Espero você. Olá, turma! Então, nós estamos aqui na segunda parte da aula de gestão participativa para conversar um pouquinho sobre o projeto político-pedagógico, o que é isso e como ele tem sido um campo de batalha entre duas dimensões que nós vamos conversar aqui, o eixo empresarial e a dimensão emancipadora. Esses são alguns desdobramentos que a Elma Passos Veiga traz para a gente pensar qual é o projeto de sociedade que nós queremos construir, qual é a escola, e para isso o projeto político-pedagógico tem que ficar muito claro de acordo com essa dimensão e essa perspectiva. Vamos começar? Então vamos lá para a nossa aula, Gestão Participativa Parte 2, conversar um pouquinho sobre o projeto político-pedagógico. O objetivo dessa aula é distinguir a concepção estratégica empresarial da emancipatória na constituição do PPP, que é o Projeto Político-Pedagógico da Escola. Tá? Então, o que é esse projeto político-pedagógico? Ele é um projeto, portanto, ele lança para frente, adiante. Então, a escola, ao desenhar esse projeto, ao escrever, ao sentar e construir esse projeto coletivamente, está pensando qual é a direção que quer percorrer. Tanto quais são os caminhos estratégicos que vai desenhar, quanto qual é o cidadão que quer formar e para qual sociedade, tá? Então, um projeto ele é pensado para frente, para adiante. Ele rompe com o passado. Então, qual a sociedade que a gente quer romper? Uma sociedade autoritária, uma sociedade injusta, uma sociedade racista e machista, com essa que a gente quer romper. Então, o projeto político-pedagógico ele tem que desenhar e apontar na outra direção. E ele tece promessas para o futuro. Essas promessas, elas precisam ser promessas possíveis de alcançar e execuíveis, porque se a gente não consegue desenhar promessas que são realmente possíveis de efetivar, o grupo se perde e a adesão ela não se constitui. Então, tudo isso tem que ser pensado. Não pode ser uma utopia inalcançável. É o sonho, mas é o sonho impossível. Então, aqui tem algumas características do projeto político-pedagógico. Precisa ter uma comunicação eficiente, tanto durante a construção do documento, as reuniões para construir o documento, quanto durante o processo de implementação e depois o de avaliação, porque sim, o projeto político-pedagógico inclui a avaliação, voltar, sentar e o coletivo pensar o que deu certo, o que não deu certo.
Mas isso pode ser feito de tempos em tempos, não precisa ser apenas depois de 2 anos. O colegiado pensa melhor também qual é esse prazo, e às vezes esse prazo ele emerge de uma necessidade cotidiana que não estava previamente desenhada. Por exemplo, nós estamos vivendo agora o mês de julho de 2020, uma pandemia, e nesse isolamento social que estamos vivendo, estamos redesenhando nossas práticas. E, pelo jeito, até que se encontre uma vacina, vamos ter que redesenhar, cada escola está redesenhando modelos próprios de fazer educação. Então, tem que haver uma adesão voluntária e consciente, suporte institucional e financeiro, uma atmosfera agradável, favorável ao diálogo, onde não haja coerção, onde não haja opressão, onde as pessoas se sintam à vontade para expor os seus pontos de vista, mas também que saibam ouvir, e uma escuta ativa, interessada. Precisa haver credibilidade, e essa credibilidade vem tanto da equipe gestora quanto do documento construído coletivamente, e tem que ser originado de um estudo coletivo. Então, o grupo tem que sentar e estudar, criar essa atmosfera e criar esse hábito de estudar, buscar quais são os referenciais teóricos que vão sustentar aquela prática desejada e a ser implementada. Então, o projeto político-pedagógico, ele nasce do reconhecimento da realidade da escola e o que se quer mudar. Percebam que um projeto político-pedagógico de uma escola X é completamente diferente de um projeto político-pedagógico da escola Y, mesmo que as duas estejam no mesmo bairro e compartilhem quase a mesma comunidade. Porque cada unidade escolar vai ter a sua cultura escolar, a sua cultura institucional. Os sujeitos são diferentes e se pensa diferente em cada escola. Então, é observar o que realmente temos hoje de realidade e o que é possível ser modificado. Tá? Como eu tinha falado antes, precisa ser execuível, sonhar o sonho impossível. Inclusive, essa é uma fala do Celso Vasconcelos, num outro texto sobre coordenação pedagógica. E o projeto político-pedagógico envolve a articulação de todos e todas as pessoas da escola. Eu acho que eu falei isso na aula sobre gestão democrática. Todos, quando eu falo todos, é também incluir as pessoas de apoio, a equipe de apoio. Quando eu falo incluir, não é apenas no dia de sentar e escrever o projeto político-pedagógico, porque não vai dar certo. Se nós convocarmos essas pessoas apenas nesse dia, eles não vão se sentir pertencentes o suficiente ou autorizados o suficiente para participar, para poder emitir opinião, para falar, para poder narrar a sua profissão, o seu olhar, o seu ponto de vista do lugar que ocupa. Então, ele precisa se sentir valorizado cotidianamente, que sua voz e sua opinião têm valor cotidianamente, para que ele se sinta à vontade no dia que a equipe pensar essa escrita, essa produção do PPP. Ele é construído, vivenciado e avaliado cotidianamente, tem um compromisso coletivo, então ele tem uma ação intencional desenhada coletivamente, e ele fortalece as relações entre a escola e o sistema de ensino, isso quando está bem claro para todos os sujeitos. E aí tem esses dois viés aqui do projeto político-pedagógico. Ele é político e ele é pedagógico. Ele é político por quê? Possui um compromisso com a formação desse cidadão participativo, responsável, compromissado, crítico e criativo. E é pedagógico porque vai definir essas ações para a escola cumprir o seu propósito. Então, olha a articulação, essas setinhas que vão e vêm, né? Bidirecionalidade nas setas. Estão diretamente interrelacionadas essas duas dimensões, o político e o pedagógico. Mas é importante demarcar cada um para não ficar silenciado o viés político. Agora vem a denúncia que a Ilma Passos faz para a gente, e é muito importante essa denúncia que ela traz para a gente pensar a escola que está se constituindo e não a que a gente quer. Por conta do ideário neoliberal que estamos vivendo na atualidade, a escola que está sendo construída hoje
A nossa revelia está baseada nessa concepção estratégica. Então, qual é o projeto de escola que nós queremos? Essa bandeirinha ali do lado direito, amarelinha, está assim: a concepção escolhida ou consentida perpassa o PPP e a gestão escolar. Então, se nós estamos numa sociedade neoliberal e nós aceitamos que é esse modelo que a gente quer manter e formar os nossos alunos para servir a essa sociedade, os ideários capitalistas, né, da formação do trabalhador, do utilitarismo, então essa concepção estratégica é que vai permear a escrita e a implementação de um PPP. E, por outro lado, existe a concepção emancipadora, que é aquela que vai permear ações democráticas e a construção de uma sociedade cada vez mais justa, que reconheça as diferenças, mas que busque equidade. Tá, o que está acontecendo, e essa denúncia que ela traz para a gente, desse modelo estratégico empresarial, que eu deixei ali em vermelho destacado. Então, o modelo de escola baseado nessa concepção estratégica empresarial, ela é bancária, no sentido de Paulo Freire, ou seja, só se deposita conteúdo para o aluno, tá? Como se ele fosse um repositório, uma folha em branco, cartorial e padronizada, como se fosse possível, né, gente, padronizar. É mercoescola, então uma escola voltada para o mercado e também subserviente a esse mercado, submissa aos valores do mercado. Ela forma clientes e consumidores, mas também forma massa trabalhadora para servir esses clientes e consumidores. Ela é privatista e excludente. E qual é o desafio? Ela é voltada para a qualidade formal, melhora do desempenho, mas baseado nos índices de avaliação externa, né, para bater metas de índices. Geralmente está atrelada a uma política de responsabilização, que aí é uma outra conversa que a gente pode ter mais adiante. Aliás, nós teremos essa conversa mais adiante, quanto esses índices das avaliações externas impactam na gestão. E um planejamento eficaz, mas esse planejamento eficaz ele é desejável em todos os modelos de concepção pedagógica, mas esse planejamento eficaz ali, ele está de acordo com o modelo estratégico empresarial. Quais são os pressupostos desse modelo estratégico empresarial? O pensamento é separado da ação, e aí a gente pode recuperar aquela imagem do vídeo do Charlie Chaplin em tempos modernos, aqueles 4 minutos, que vocês assistiram lá na primeira aula sobre concepções de gestão, onde havia uma cisão entre pensar e fazer, um planeja, o outro executa, e há uma mecanização das ações. Então, aqui parece que a gente está vendo uma revisita. A estratégia está separada do operacional e os estrategistas separados das estratégias. Tá? Então, essa cisão, essa separação entre quem pensa e quem faz, e não há diálogo entre esses dois pontos da curva. A gestão é baseada num autoritarismo, no processo decisório, então ela é centralizadora, como nós já vimos naquela aula que eu falei sobre descentralização e centralização. Ela é construída por meio de uma política vertical, Estado, direção e professores. Então, as ordens vêm para serem implementadas e obedecidas, não há diálogo, não há conversa e não há reorganização e ressignificação dos processos nem das orientações que chegam para a escola. Já, por outro lado, a educação emancipatória, que vai permear esse projeto de política pedagógica que a gente quer desenhar, que eu falei lá no início, nas primeiras telas, pensa a escola como uma escola emancipadora e cidadã. A gestão é uma gestão democrática, ela é estatal quanto ao funcionamento, é pública e inclusiva, ou precisa ser inclusiva. Esse é um grande desafio, porque a gente ainda não consegue pensar, quer dizer, consegue pensar, mas não consegue ainda implementar realmente a inclusão. Há muitos desafios, inclusive formação docente da gestão, formação para todos. E o desafio é a qualidade técnica e política para todos se sentirem pertencentes, mas também responsáveis por desenhar essa escola emancipatória.
E ainda na escola emancipatória, na educação emancipatória, os pressupostos são: há uma unicidade entre teoria e prática, não há uma cisão. Então, a teoria, ela fundamenta a prática, e a prática, ela traz novas abordagens, novas inquietações para se dialogar com a literatura e com a teoria, ou seja, a pesquisa e a ação, elas estão interligadas, a ação é consciente e é organizada, há uma participação da comunidade, da família e o trabalho coletivo, como a gente falou na aula anterior, sobre a participação, a gestão participativa. E essa gestão democrática construída por meio da colaboração voluntária dos sujeitos. Então, tudo isso é adaptado da Ilma Passos Freire, tá, gente? Então, por último, para a gente pensar esse PPP, esse projeto político-pedagógico, baseado numa escola emancipadora, que seja efetivamente democrática, a Ilma Passos sugere que a gente não deixe que se perca a unicidade entre teoria e prática. Então, para Ilma Passos Veiga, o projeto político-pedagógico concebido como praxis não vê a prática em um sentido puramente utilitário, esvaziada dos ingredientes teóricos. A prática é vista como ponto de partida para a produção de novos conhecimentos. Então, é fundamental a gente encerrar a nossa aula pensando isso, essa união entre a prática e a teoria. Aliás, deixa eu chamar atenção para aquele termo praxis, que é prática reflexiva, uma prática ancorada na pesquisa, tá? Então, a prática está fundamentada na teoria, e a partir dessa prática e dos problemas que surgem no cotidiano, a gente vai revisitar a literatura, vai se envolver com a pesquisa, vai desenhar uma pesquisa participativa, uma pesquisa-ação, uma pesquisa-intervenção, para poder constituir uma formação dos sujeitos, dos profissionais daquela escola e fazer um projeto político-pedagógico cada vez mais rico. Então, essa aula a gente encerra aqui. A próxima aula vamos ter um desdobramento sobre formação docente, então foi fundamental encerrar com essa articulação, unicidade entre teoria e prática. Nos vemos na próxima aula. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente terminou de ver ali a gestão participativa, né? E espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e comentar. Muito obrigada. No próximo vídeo a gente vai ver sobre gestão e formação docente, ok? Espero vocês no próximo vídeo.